Qual a pergunta, João? Eu tenho uma pergunta boa pro Caio aqui, que é uma pergunta com relação à causa da mulher, né? Caio, você tem um programa com relação à mulher, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Ô, João, eu vi em 2021, quando eu voltei para a Câmara, eu vi uma Eu só vou reforçar aqui, Caio. Isso aqui é uma continuação, tá? Só para você deixar, a gente estendeu aqui um pouco mais o bate-papo com o Caio, ô Dias. Então, nós vamos fazer isso em 2 episódios, tá? Então, Caio, reforça a pergunta aqui, você pode dar sequência. Bem provável que esse episódio vai em 2 episódios, tá, doutor? Beleza, doutor Caio? Tranquilo. Então, fica à vontade. Então, o que acontece? Quando eu voltei em 2021, eu vi uma faixa de uma passeada dos coletivos femininos de Sete Lagoas pedindo uma casa de abrigamento para as mulheres. Eu vi aquela faixa, Dias, como um pedido de socorro, sabe? A leitura que eu fiz. Ninguém te pediu. Ninguém, eu bati o olho e aí a gente foi pesquisar. E aí depois eu fiz um seminário lá na Câmara, já como presidente da Câmara, de enfrentamento da violência com a mulher, junto com o Conselho Municipal das Mulheres. E aí eu fui começando a observar e descobrimos que Sete Lagoas é uma das cidades mais violentas que tem, de violência contra a mulher. Violência doméstica. Os índices são violentos. Não só doméstica, contra a mulher de modo... Isso, mas de violência doméstica, sobretudo. Então um negócio assim assustador da violência. E assim, a gente vindo do presidente da Câmara assusta, porque assim, nós estamos falando de informações fidedignas de pessoas que têm... Aí o que eu fiz? Eu fui fazer a sensibilização com a Brenan, com a Cimento Nacional. A gente pegou o resultado dos encaminhamentos do seminário. E eu trabalho muito assim, sabe, João? Eu trabalho assim muito, muito pontual. Tem um seminário, qual foi o encaminhamento? Desse encaminhamento, o que é possível? Ao poder público não dá conta de fazer isso. Quem sabe a iniciativa privada é possível. Sim. Eu vou te falar um monte de obras que eu consegui fazer na cidade através dessas parcerias que eu construí. Uma delas é essa casa de abrigamento da mulher. Então a gente foi reunir com a Cimento Nacional e falou, olha aqui, os índices de violência. 800 e tantas notificações, porque tem muito caso que não é notificado, né, Dias? Tem muita violência que não é notificada. Não, agora aqui, do lado... 550 medidas protetivas. Nossa, isso é muito alto. É muito alto. É um índice. Isso é muito alto. Aí o que a gente fez? Aí eu mostrei para ela os números, que eu trabalho com números, aí vem a questão técnica. Sim. Que isso é o Caio vereador. É o Caio vereador. Ó, tá aqui os números, tá aqui o apelo e tá aqui a estratégia da política de saúde. Aí o que nós fizemos? Criamos a Secretaria Municipal da Mulher. Poucos municípios no Brasil têm Secretaria da Mulher. Mudamos a secretária hoje? Karine. Karine, advogada? Karine advogada. Doutor Jair. Advogada. Aí, criamos a Secretaria da Mulher. Mudamos a lei do Conselho Municipal para organizar a representação do Conselho Municipal, que é muito importante. O Conselho funciona como modo de controle social e participação política, mão e contramão, quer dizer, a sociedade vota, mas também participa do processo de tomada de decisão. Então, os conselhos municipais, e eu criei, a grande maioria dos conselhos municipais eu criei na Lei Orgânica em 1990. Porque a gente já entendia que a democracia moderna exige a participação da sociedade. Sim. Não dá para assumir tudo isso sozinho. Tem que dividir isso com a sociedade. Né? Somos todos nós, temos essa responsabilidade. Somos corresponsáveis. Corresponsável. Aquele Estado provedor que resolve tudo, que já acabou, que ficou lá no passado. Hoje é uma solução coletiva. Sim, né? O interesse é coletivo, o interesse é público. A participação. Então, lá na época de 1990, quando eu coloquei lá, criamos os conselhos na Lei Orgânica, que eu fui relator da Lei Orgânica, lá da temática do governo municipal. Quando eu fui relatar, eu criei uma série de conselhos. Conselho de Desenvolvimento Econômico, Conselho de Cultura, e regulamentei muito deles. Então, a maioria eu fiz a regulamentação também, criei e regulamentei. Beleza. Veio o jornalista Márcio Vicente
né, saudosa memória, mas ele fez uma crítica na época que nós estávamos criando na lei orgânica uma série de penduricalhos. Mas ele já não compreendia, porque a forma de governar, e aliás, Sete Lagoas ainda permanece no mesmo modelo de gestão que Sete Lagoas vem desenvolvendo há séculos, é o mesmo modelo. A gente tem que ousar. Sim. Nós temos que começar a falar em regionalização, criar as regionais, trabalhar com diagnóstico. Eu não posso tratar a região do Goiabeiras, a região do Jardim Arizona, como eu vou tratar o Piqui, o Verde Vale? De maneira alguma. Não posso. Porque Rui Barbosa já dizia, né? Você não pode tratar com a igualdade os desiguais. É. Sem tratar os desiguais de maneira desigual na medida em que eles se desigualam, né? Exatamente. Então, como é que eu vou... E outra coisa, como é que eu vou intervir dentro de um ambiente sendo que eles não são iguais? Eu preciso ter um diagnóstico. E se As necessidades são diferentes. são né? diferentes, aí nós vamos falar de um processo de gestão que você vai envolver os pastores, os padres, todos os atores daquele território, daquela região vão ser envolvidos dentro de uma gestão. Sim. E aí você consegue ter êxito também na implantação dos projetos, porque as pessoas estão envolvidas, a escola, a igreja, os comerciantes, as associações de bairro, os times de futebol, aí você começa a ter uma interlocução. Sim. E aí você consegue também, com diagnóstico, fazer uma intervenção mais positiva, mais assertiva, e até mesmo a interdisciplinaridade das ações de governo, você consegue implantar dentro daquele território. Vai ter mais diálogo, vai ter mais comunicação. Então, eu acho que nós temos que ousar. Sete Lagoas não ousa. Sete Lagoas repete o mesmo processo administrativo de gestão centralizado. Nós temos que descentralizar. Por que eu tive sucesso na minha gestão na Câmara? Porque a minha gestão lá é descentralizada. A Câmara hoje funciona igual um relógio em suíço. O departamento jurídico, nossa procuradoria, nossa controladoria, o financeiro, a tecnologia, tudo funciona. Porque a gente delega. Delega e cobra. Porque a gente faz de forma descentralizada. Agora, enquanto a gente tiver esse modelo de gestão centralizado, e isso enseja, inclusive, assim, uma desconfiança muito grande. Porque quanto mais você centraliza, mais você tem um controle e menos efetividade você vai ter no governo. Sim. Porque o prefeito não pode ficar aqui cuidando de questões burocráticas, administrativas. Não, O prefeito tem que conversar com o governador, né? Ele tem que conversar com os deputados, ele tem que conversar com os empresários. sim. A ação política de um prefeito de uma cidade igual Sete Lagoas, ela exige uma liberdade para ele poder buscar um investimento, buscar a empresa, conversar com as autoridades, ir para Brasília. Ele não pode estar ali medindo para ver se o asfalto tem ou não. Isso é um problema do secretário de obras. Ele que vire lá, ele que entregue aquilo que foi contratado, ele que receba aquilo que foi contratado, de acordo com o cronograma da obra, de acordo com as especificidades da obra. Sim. Cara, Você não pode ficar aqui administrando o varejo. O varejão, você tem que deixar para os técnicos, para os seus secretários administrar o varejo. Cada um exerce a sua função. Exatamente. Então, eu falo muito que a descentralização, as administrações regionais ou coordenadorias regionais, seja o nome, eu já defendo isso há muito tempo. O Márcio tomou minha ideia em 2012, quando eu fui candidato a prefeito, falou que Você implementar... fala Márcio Reinaldo? Mas não ter peito para fazer, porque não tem ousadia. Tem que ter ousadia, sabe, João? tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Quando eu fui secretário de trânsito, eu mexi no trânsito o tempo inteiro. Um dia a Maroca chegou lá, pôs a mão na cabeça e falou assim: pelo amor Eu não de tô Deus. sabendo andar em Santa Cruz mais. Não, eu vou te pedir. Ele era o prefeito, eu era secretário. Para de mexer no trânsito de Sete Lagoas. Eu não aguento mais o povo ligando para minha mulher, ligando para mim. Por quê? Mexer no trânsito tem resistência. Demais. né? E eu conversava com as pessoas, eu chamava as pessoas, aqui o projeto, nós vamos O faixa entender. azul foi instaurado aqui quando, hein? Foi no. Deixa eu ver aqui. Foi no governo Sérgio Emílio. Foi no Sargento. Eu De preciso- 89 a 92. Faixa Caio. azul tem esse tempo todo já? Caio, eu vou te fazer algumas perguntas específicas, a gente está caminhando para o final do bate-papo. Assim, eu sei que você está aí
Nós podemos ficar aqui 2 dias, tá? O problema é que eu tô com tanto de coisa na cabeça. Mas eu também. Falar. Mas qual que é a minha preocupação? Nós sabemos da agenda desse cara. Eu sei, deixa eu te falar, nós estamos 2 horas de bate-papo e eu sei da agenda dele, porque, a assessoria dele. Pra câmera hoje, a assessoria dele veio falando assim, o pessoal. Então, assim, o cara. Falou assim, é só 50 minutos? Eu falei assim, não prometo nada. Mas ele tava. Eu reservei pra ficar com vocês aqui. Pode Caio, deixa eu te fazer uma pergunta, meu caro. A gente vê agora se apresentando, vou trazer um pouquinho do que está acontecendo nesse momento, né? Alguns pré-candidatos a prefeito. Então hoje nós temos, me ajuda e Caio, pode ficar à vontade também, tá? Eu botei a câmera em nós 3. Então vamos lá. Caio Valassi. Júnior Souza. Gilles Liboreiro. Douglas Melo. José Roberto, pelo novo, inclusive teve aqui com a gente. Juninho Sinonô, né? Carol Canabrava, no momento então também se apresentou como pré-candidata. E no momento, Caio, que nós sempre dissemos que a gente fala, olha, eu não tenho para quem votar, e hoje a gente vê um grande leque de oportunidades e gente pensando totalmente diferente. Então, assim, do A a Z. Caio, o que você acha, vendo essas... você, né? O que você acha que Sete Lagoas precisa? O que o Caio Valassi tem de diferente dos demais pré-candidatos a prefeito de Sete Lagoas? Estrada. O Caio tá de muito tempo, né? Andei em estrada de terra, com vida aberta aí, né? Estrada de terra com vida aberta é terrível, né? Muita estrada, muita experiência, muita maturidade, muito equilíbrio e muito conhecimento. Mas esse conhecimento eu busco ele todos os dias. Ele não é estático, não, sabe? E também a gente tem uma visão de sociedade, uma visão de gestão diferente, descolada, muito descolada às vezes, dessa forma de governar que nós temos. A gente tem que modernizar mais a gestão, nós temos que profissionalizar. Mas, Caio, deixa eu te fazer uma pergunta. E eu acho, se não tiver profissionalismo nisso, e profissionalismo, eu não estou falando de pegar os técnicos e entregar a gestão para os técnicos. Porque às vezes você tem um técnico muito bom, mas não tem sensibilidade política. A gente tem que conciliar o técnico com o político. Porque se fosse assim, sabe o que a gente fazia, João? Não precisava ter eleição, não. A gente ia na universidade, pegava os melhores alunos, administradores, punha aqui, ele ia ser o gestor. Contratava, né? Contratava. Temos vaga, colocava a plaquinha lá, temos vaga. Temos vagas para gestor. E aí muda tudo. Porque o compromisso político, a visão de mundo, a visão de cidade, as prioridades que você estabelece do governo, elas são muito diferentes. Então, a nossa visão é o seguinte. Primeira pergunta, o que aconteceu com Sete Lagoas? Por que nós temos 13.500 famílias que têm a renda per capita abaixo da linha da pobreza? Quais foram os erros que nós cometemos do passado que nos jogou nesse abismo social? Nós estamos com 13.500 famílias com a renda per capita abaixo da linha da pobreza. O que hoje é a linha da pobreza hoje? São $100. Quanto que é o dólar hoje? R$5. São R$15. 5 e pouquinho. Então, renda per capita abaixo de R$15 está abaixo da linha da pobreza. Estão falando mapeado. Isso é coisa técnica. Eu só trabalho com dado técnico. Por que eu criei o PES? O Programa Emergencial de Auxílio Social, porque ao contrário do Bolsa Família, que deposita o dinheiro na conta do beneficiário, o PES não. O PES o cara tem que trabalhar meio horário, limpar nossas praças, organizar nossas praças, varrer nossas ruas. Ele vai trabalhar 4 horas por dia, vai ganhar meio salário mínimo, mas ele está condicionado a fazer um curso para capacitação para o trabalho. Caio, eu vou e as pessoas querem isso, Caio? Difícil a gente inventar. Por que eu ia falar com você? Aí, se elas forem frequentes no trabalho, elas ganham a cesta básica. Entendi. E aí, nós estamos falando de R$850 hoje, entende? Mas essas famílias, o primeiro quadro da pobreza, são 7.045 famílias que têm a renda per capita de 100,
De 0 a 105 reais. De 0 a 105. Tem 80, 50, 20, 30. Entendeu? É para esse quadro que a gente fez o PES. Diferentemente do Bolsa Família. Porque o que você faz com o PES? Você restabelece a dignidade da pessoa, Sim. a autoestima da pessoa. Ela está dando a contrapartida. Está se estabelecendo para voltar para o mercado de trabalho, e ela voltando para o mercado de trabalho, ela volta para o mercado de consumo, que ela começa a ter acesso às coisas e restabelece, né, a sua condição. E as pessoas buscam isso. Eu tenho uma visão, tem hora que eu acho que eu sou muito crítico com as coisas, que é o seguinte: eu penso que a geração de hoje em dia é a geração do neném, que não quer estudar, que não quer trabalhar. Sabe, eu vejo muito isso pela dificuldade. Quando eu converso com meus clientes, com meus amigos, com as pessoas que são do mundo corporativo, o cara que é empresário, que tem uma loja, ele fala assim: não, eu tenho uma dificuldade que eu não consigo contratar as pessoas não querem trabalhar. Essa frase, as pessoas não querem trabalhar, eu já escutei ela diversas vezes. Sim. De inúmeras pessoas, de inúmeros setores, e eu já passei por situações parecidas. Por exemplo, eu fui fazer uma obra na minha casa. Eu não conseguia contratar um servente pedreiro, porque todo rapazinho que chegava lá para trabalhar ia 1, 2, 3 dias e não queria mais, e sumia e desaparecia. E aí o construtor, o pedreiro, falava assim: a gente não acha, as pessoas não querem trabalhar. Então, quando você me fala de um projeto desse, que a pessoa vai receber, mas ela tem que ter uma contraprestação, eu, com meu senso crítico, eu me questiono: mas será que as pessoas realmente elas querem isso, ou elas querem receber o Bolsa Família e ficar dentro de casa com os bracinhos cruzados, na internet? Mas o que veio dias atrás disso tudo? A tecnologia. Mudou tudo. Mudou tudo. Daquela mudança toda que nós estamos falando, Sim. isso está englobado. Nos Estados Unidos, por exemplo, você não acha o cara para cortar sua grama? Todo mundo. Aqueles filmes São os americanos. imigrantes, né? Lá o americano não faz isso. Não, é o quando você imigrante, assiste né? aqueles enlatados americanos, aparece o cara cortando a grama, cortador lá. pintando na sua casa, né? Aham. Por quê? Porque mão de obra lá é cara. Nós estamos caminhando para ele. Você entende? Entendi. Mão de obra é caro. E aí o cara ganha 800 reais do direito da Bolsa Família, mas para ele deslocar da casa dele para ir para o trabalho, ele gasta sapato, ele gasta a roupa dele, ele tem que levar a marmita, que alimentar. ele tem que, né, tem o vale transporte, mas é uma parte do vale transporte ele paga, né? Ele tem essa dificuldade de se locomover. Você ganha 800 reais, ele fica em casa. Então a gente tem que começar a entender o seguinte: quando você pega os salários de Sete Lagoas em relação às demais cidades médias, É baixo. É baixo. então a gente tem que saber também como é que esse mercado está pagando. É por isso que essas empresas vêm pra cá. E aí nós vamos ver que existem alguns fenômenos sociológicos do Sete Lagoas. O primeiro deles: nós somos o maior produtor de gules isoladamente da América Latina. São os piores salários pagos no ramo de metalurgia no Brasil. Tem 30 anos que não tem uma greve. São fenômenos sociológicos. Divinópolis paga mais, que está aqui próximo da gente. Todo Nós mundo somos, paga mais. nós somos o maior produtor da América Latina De gules isoladamente. Sete Lagoas. e nós temos o pior salário. Pago no ramo de metalurgia no Brasil. Então é um fenômeno. Tem que estudar esse fenômeno. O que acontece aqui que é diferente de lá? Aham. O trabalhador mesmo. Aham. A função é a mesma. O serviço- Então existem algumas coisas que a gente precisa estudar, Sete Lagoas. Tem que aprofundar. Pra entender. É. Tá, tem que Não pode ser aprofundar. raso, não. Não pode ser raso, não. Você tem que entender o que se passa com a nossa cidade. Então, os salários pagos em Sete Lagoas são muito baixos. E você sabe o que acontece com isso? Ô, João, essas coisas que a gente tá falando aqui, porque são extremamente delicadas. São sensíveis, Mas mas é por isso que a gente aborda aqui. Extremamente sensível. O que acontece com isso? Cara, inclusive fica à vontade para falar. Quando o salário é baixo, o que faz? Pressiona o serviço público. Você concorda comigo? O cara precisa de um dentista. Se ele ganha bem, ele vai no particular. Você ganha pouco. Ele vai- Ele vai pro público. Vai pro público. Se precisa de um advogado, ele vai aonde? No público. Vai na Porque não tem dinheiro para defensoria, contratar um vai pro advogado. público. É. Aí ele precisa do remédio. Ele vai aonde? Vai no público. E aí, meu João? Sobrecarga. Aí sobrecarrega. Você pensa? Você entende? Isso Claro. pressiona o nosso orçamento. Claro. Veja você que esse fenômeno econômico, a repercussão que ele tem na gestão da cidade, no orçamento da cidade. E aí vem um outro fenômeno. São cidade polo. Eita, aí agora vamos ampliar o problema. Vamos crescer no problema. É uma cidade que hoje nós investimos em 27, 28, 30% com a saúde de toda a nossa receita. Nós temos saúde de qualidade? Não.
saúde primeiro mundo, não, porque se a gente falasse assim, nós estamos investindo 30% de todos os nossos recursos na saúde e nós temos uma saúde primeiro mundo, Tá beleza. tá beleza. Se eu tropeço e cai na maca, né? Ó, Beleza, nossa senhora, eu soltei uma falta de álcool, o cara já tá com oxigênio. Aí tem que levar lá pro norte quando eu tô jogando bola. Toda hora que tá precisando aqui, ó. Solta pega lá, troca aí. Se tivesse um cara lá com oxigênio pra mim, eu ia ficar agradecido. Mas aqui, essa é a verdade. Então, tudo isso são processos que a gente tem que compreender. É verdade. Qual o universo que nós estamos nele. Onde é que eu tô? Né? Pra onde é que eu vou? E de explicar, Onde é que eu tô? Pra onde é que eu vou? e E como que eu explicar a vou? população deve ser extremamente difícil, né, Caio? Não, e a gente vai fazendo essas análises a partir de uma realidade que nós vivemos. E eu sou muito observador e muito crítico. Isso até me causa muito problema. Porque onde é que nós vamos pôr as nossas empresas? Que tipo de empresa que nós precisamos para Sete Lagoas? Né? Nós temos que começar a preocupar com isso. Ó. Tem que ser aquele negócio do americano, que a cidade tem que ser boa para morar, viver e ter um outro. Esqueci. Morar, viver, eu não sei não. Prosperar. Trabalhar. Tá? Morar, viver é diferente. Porque o conceito de habitabilidade parte do pressuposto que você tem água, energia, futebol, esporte, tem médico, tem transporte de qualidade. Quer dizer, o conceito de habitabilidade ele é muito amplo. Verdade. Então, quando você começa a discutir política pública, João, é o universo. A gente estuda esse troço e não para, porque não tem fim. Não tem. É só. É porque a evolução social é dinâmica, né? Ela então, é dinâmica. Cada dia. E aí você fala assim, quando você olha para dentro de Sete Lagoas, você começa a falar assim, por que eu tinha um piso tão ruim? Porque eu tenho uma pressão no meu orçamento da saúde. Por quê? Porque nós não estamos discutindo o teto de financiamento da saúde, estamos deixando o governo do Estado e a União jogar essa conta só no colo da gente. E é por isso que eu disse, nós temos que estudar qual formato nós vamos fazer para o hospital regional, para essa conta não ficar só na nossa. Porque o hospital municipal já é regional, você concorda, João? Com certeza. Já vem gente de toda a cidade e do entorno. Todo mundo atendido aqui. Quem está pagando essa conta? Sabe de uma coisa, João? Se o cara veio para cá para fazer uma cirurgia eletiva, coisa simples, dá uma complicação, ele tem que ir para UTI. Passou de um dia, 2 dias, a conta vem toda para o município. Mas ele vem lá com uma IH, a IH para fazer uma cirurgia simples aqui em Sete Lagoas, beleza. O SUS vai remunerar Sete Lagoas pelo atendimento, porque ele veio com a guia. Aí ele vai lá pro leito, aí opera. Deu um problema lá, cara. O cara teve uma convulsão, manda pra UTI. Dependendo dos dias que ficar lá, que passar de um dia, 2 dias, a conta vem toda para o município. Aí nós que vamos pagar. Nós é que vamos pagar. Então não é tão bonitinho, não é tão simples. Não. Você tem que conhecer o sistema de financiamento do SUS para você saber como que você vai fazer. E aí nós temos que começar a sentar na mesa de negociação da CIB, da PPI, que é a Pactuação Programada Integrada, para poder discutir como e a população de Sete Lagoas envelheceu e o teto é o mesmo. Porque quanto mais a população envelhece, mais ela vai carecer de atendimento. Então tem muitas coisas que estão assim intrínsecas dentro desse processo de gestão que não estão na mesa de debate, sabe disso? Que não estão sendo avaliadas. A gente coloca nas reuniões que a gente faz com o secretário, com o prefeito e tudo. Mas quem disse que tudo isso é absolvido? Né? Que todas essas questões são... E isso é um processo também, porque você não pode chutar a porta, sabe disso? Você tem que manter sempre a porta aberta. Claro. Você não pode chutar o pau da barraca. É um processo pedagógico, que você vai colocando, até a coisa pegar. Você quer ver? Eu criei o Distrito do Barreiro. Como? Lá no governo Múcio Reis, quando saiu a lei complementar do Estado regulamentando a possibilidade dos municípios criar seus distritos, eu levei para o Múcio. Vou transformar o Barreiro em distrito, porque aí a gente pode levar cartório, polícia militar, fazer uma gestão, né, integrada dentro de um território, descentralizar a gestão, aqueles serviços mais elementares nós podemos prestar com mais eficiência lá dentro daquele território. O Múcio não topou. Aí eu voltei depois,
lá em 2001, 2004. Falei pro prefeito também, vamos fazer, reunir com a Quem comunidade. era o prefeito na época? Era o Canabrava. Ah, também não topou. Tranquilo. Bom, mas nós tentamos. Sim, sim. Aí quando foi em 2016, eu estou falando do governo do Múcio Reis, 93 a 96. Quando foi em 2016, Marzenaldo era o prefeito. A comunidade do Barreiro já estava com essa ideia madura. Nós começamos a pregar, igual o pregador, igual, sabe? Nós somos os pregadores, os parlamentares, pregar uma ideia. Ela só foi ganhar força em 2016. Plantou a semente, né? Aí ganhou força, o Márcio criou o Distrito do Barreiro. Então, as coisas, muitas vezes, que a gente fala, regularização fundiária. Eu fiz a primeira lei de regularização fundiária aqui também em 2001. O prefeito queria fazer leilão. Era o mesmo prefeito. Queria fazer leilão. Eu falei, não existe isso mais, tem que fazer regularização fundiária. A regularização só foi ganhar força em 2012, no governo de Maroca, 2011. Quer dizer, 2001 a 2012. Então, essas políticas públicas que você traz, assim, como políticas essenciais, o cara fala assim, regularização fundiária, é só entregar a escritura pro cara? Não. Tem muito mais coisas. O processo é muito mais complexo. Muito mais complexo. Você tem que cuidar da urbanização daquele território. Fazer a interligação dessa cidade construída com aquela outra cidade, parte da cidade, que tem que receber os equipamentos também, transporte, obras de infraestrutura, esgotamento sanitário, essas coisas todas, está tudo embutido dentro do processo. E o que ela traz de benefício? O cara que tem o seu imóvel regularizado, ele pode ir na Caixa Econômica e pegar um empréstimo que chama Construcard, não é? É 0,5% ao ano. Eu não sei. É o juro mais baixo que existe no país. Menos que a poupança. Assim, o que ele paga de juros de financiamento é menos do que, né, o da poupança, que é o menor. Mas ele só consegue ter acesso a esse. Se tiver regular. Se tiver regular. Se ele tiver escritura. Aí, quando ele consegue esse recurso lá na Caixa Econômica, ele vai movimentar a economia, porque ele vai comprar material de construção. Vai contratar pedreiro. Ele vai melhorar as condições sanitárias do seu banheiro. Sim. Aí nós estamos falando de saúde. Sim, sim. Aí ele melhora as suas condições sanitárias do banheiro. Ele está mexendo com cimento, com areia, com pedreiro. Ele está movimentando a economia da cidade. Aquele dinheiro da regularização fundiária que não estava movimentando a economia, está movimentando a economia. Segundo, ele construiu mais um quarto. Nós já estamos falando de um problema social. O cara lá dorme, lá, a mulher e os filhos, tudo junto. Muitas vezes... com reflexos muito negativos isso. É questão de saúde, é questão de segurança, que tem condição de fazer um muro na casa dele, de proteger, então separar assim, os meninos das meninas. Sim. Você sabe que às vezes tem coisas assim. É uma cadeia, né? De benefícios que isso traz. E outra coisa, a efetivação da cidadania, porque a moradia é um direito social, está lá no artigo 3 da Constituição Federal. Porque você sabe que é muito comum as pessoas buscarem a regularização fundiária por meio de usucapião. Sim. Que é uma via completamente equivocada. O cara, não, eu tenho um terreno aqui, vou entrar com o usucapião, tá? Mas é uma área, é rural, é urbana, da onde que tem que vir a solução do problema dele? E quando eu peguei isso para fazer, eu era advogado, nós pegamos lá a empresa que eu trabalhava para ela, eu era advogado dela, 10 milhões de metros quadrados, lá em Ribeirão das Neves. Aí lá em Vespasiano, aquela região ali do centro administrativo, João, tem lá um negócio lá que chama Avenida Existente. Eu lembro muito disso porque eu nunca vi. Se ela existe, ela é existente. Deve ser a partir daí que eles arrumaram Avenida Existente. É lá na Nova Pampulha, ali no Cruzeirinho, naquela região ali de Vespasiano, do outro lado ali do centro administrativo. Foram mais de 10 mil unidades para a gente regulamentar. E eu era advogado dessa empresa. Então, eu já trabalho com regularização fundiária há muitos anos. Há muito tempo. Há muitos anos. E eu implantei a regularização fundiária. O primeiro projeto de regularização fundiária em Santa Agosto foi meu. Né? Em 2001. E qual região que você acha que teve mais resultado com isso? Na verdade, nós temos problema de assentamento aqui, de ocupação, em várias regiões do estado. Itapuã, Belo Vale, mas é muito, Barreiro, é muito. Aquela região lá eu quero admitir hoje que nós temos hoje em torno de
umas 15 mil, nós já regularizamos 6 mil unidades hoje, que a prefeitura já regulamentou, desde Maroca, Sim. 6 mil. Esse trabalho tem sido feito. Unidades. Nós devemos ter umas 15 mil ainda para regularizar. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Mas isso movimenta a economia. Isso garante a cidadania, o direito à moradia. Sim. Então, não é uma coisa tão simples, cara. A realização fundiária traz a série de benefícios, sabe? No bojo do processo. Sim. Sociedade como um todo. Caio. Ô, João, tô achando que você tá cansando. Não, tô Tá, cansando, você não. tá- Deixa eu te falar. Não, João ele cansa rápido. Ele já tá mais velho que eu e Não. cansa rápido. A outra aí. Eu tenho 39, tá? E tem 40, tá? Ô, Caio. Você não parece. Eu sou um menino ainda nesse meio aqui. Eu sou um Aqui, menino. eu acho que eu tô com 18, porque papai morreu com 101, quase 102 anos. Quanto? 101. Você tá doido? Então eu tô ainda na minha fase de juventude ainda. Eu vou pegar. Você pode disputar a copinha. Ele pode ir pra copinha. Copinha São Meu Paulo. time é 103. Esses correios, esse povo não morre não, João. Não, isso é tão ruim que isso não acaba. não. Januário, morreu com 90 e tantos. Isso não acaba, Impressionante, não, o povo tem uma preguiça de morrer. Né? Eles são trabalhadores, né, João? Mas tem uma preguiça de morrer. Eles são trabalhadores. A gente Eles são trabalhadores, mas pra morrer eles têm preguiça. Nós somos persistentes na vida. Caio e doutor Alexandre, a gente tem uma infinidade de perguntas para fazer pro Caio. Tem, A gente Caio é podia muita entrar no coisa. esporte, assim, a quantidade de informação que você trouxe para esse Deixa eu falar pra bate-papo você do hoje. esporte, só. Eu achei. O Arlequim Danga jogou futebol comigo, foi meu colega de grupo. Naquela época, O Caio falava vai do- falar que ele é bom de bola, não é Não. possível, porque vai falar que ele é bom de Aí- bola. O Alan escrevia muito esquisito. O Alan era canhoto. Eu nunca vi até hoje. Eu não sei como é que ele conseguia escrever. Eu não entendia nada que ele estava escrevendo. E muito bom de bola, ele, o Mário, irmão dele. E a prefeitura cedeu o terreno dele para colocar uns postes que foram declarados inservíveis pela CEMIG no terreno dele atrás da Ambev. E ele chegou perto de mim e falou assim, ó, tira aquele poste lá, pelo amor de Deus, tem 10 anos que a prefeitura me pediu, falou que ia ser rápido. E não tiro, né? Aí eu passei lá, olhei os postes, meu olho cresceu. Aí fui lá no prefeito, falei, prefeito, me dá aqueles postes. E naquele conceito ambiental que eu defendo, que eu participo, de recicle, reutilize, pá, liguei Tem e o falei assim, projeto da lixeira, depois você eu falei assim, aí eu falei assim, ó, vão colocar, o prefeito me dê esses postes. Ele falou, o que você quer esses postes? Eu falei, eu vou iluminar os campos de futebol. Peguei a prancha com o caminhão, colocamos esses postes na beira do campo, fizemos um relatório fotográfico e fui lá no Alberto Mediori. Meu amigo, tinha mais de 30 anos, falei, Alberto, você podia içar esses postes para mim? Eu sou novo, 30 anos é quase minha idade, tá, Caio? Agora, Aí- vocês me deram uma desmerecida aqui, eu vou falar Eu ainda. brinco muito para todo mundo, que ele tem assim um português bem arrastado, que ele é italiano. Caio, quanto é? Eu falei, aí fez o orçamento lá, 50 mil, muito caro e tal. Eu falei, e se eu fizer o orçamento? Não, ele falou, pode fazer. Fizemos orçamento, conseguimos uma empresa para fazer por 25 mil. Veio o topógrafo, mediu o terreno, fez alocou o campo de futebol dentro do terreno, alocou onde é que ia ser os postes, a empresa furou, içou os postes. Içar é levantar os postes. Beleza. Aí depois que estava tudo pronto, eu pus o prefeito dentro do carro, falei, vamos ali comigo. Ô prefeito, vamos pôr luz de LED aqui, ó. Luz de LED é barato. Nos campos da turma. Se você toda. for lá agora, no campo do Lagoa Grande 2, e não tiver 60, 70 meninos jogando bola lá, eu troco de nome. Se você for também no Dona Silvia, sabe onde é que é o Dona Silvia? É o último bar indo lá pra Funilândia. Se não tiver 60 meninos jogando bola, eu troco de nome. Vai lá no CDD, lá na Cidade de Deus, na Avenida 3, eu fiz o terrão lá também. Aí foi o Alberto, e aí lá ele já sofisticou mais. Lá o Alberto me deu o alambrado, me deu a iluminação. Hein? E me deu também a tela. Iluminamos o Campo do Bariri no garimpo, atrás da delegacia ali, ao lado da delegacia. Iluminamos o Primavera 1, o Primavera, o Verde Vale, Silva Xavier, enfim. Aquilo que estava jogado no lixo, hoje está dando vida para as pessoas. E se esses meninos não tivessem jogando bola, o que eles estavam E fazendo? nós tiramos eles de duas drogas, João. Da droga mesmo, e da droga do celular, né? Que virou a droga. A droga do ócio, né? Do vício, né? Aí uma dona virou pra mim lá, uma senhora falou assim pra mim lá no Lagoa Grande, isso foi uma benção. Lá no Lagoa Grande nós iluminamos o parquinho, a quadra, a academia,
e o campo de futebol. Aí a dona virou para o seguinte: ô meu filho, você fez uma bênção para nós aqui. Meu menino só ficava dentro de casa, dentro do celular e abrindo a geladeira. Menino. Tem graça dela falar. O menino ficava abrindo a geladeira. Quando você fala geladeira, eu lembro de mim. Eu lembro de mim. Eu ia falar a verdade, João Paulo. É eu toda hora. Toda hora abrindo geladeira. Meu pai falou assim, ó, ganhar dinheiro. Meu pai um dia virou pra mim e falou: se ganhar dinheiro abrindo geladeira, eu tava rico. É o tempo inteiro. Abrir geladeira pra ter água. Muita graça. Ele só ficava abrindo a geladeira. Eu fiquei imaginando, a menina assim mesmo. Toda hora que é chato. Não pôs nada lá dentro. Já sabe o que tem lá dentro. Vai abrir a geladeira. Abrir pra conferir, cara. vamos ver. É porque vocês não têm a mãe ainda. Eu abri a geladeira pra conferir. Falei: não tem nada. Aí eu abri de novo, realmente tem nada. Vai que alguém Passava passou. 40 minutos assim, vai que alguém chegou, um fantasma e pôs alguma coisa. Abri de novo. Gente, tem um pecado falar que não tem nada. Não tem nada é o seguinte: menino gosta de doce, picolé, bombom, balão, chiclete, chips. Aí a Até chips eu queria cadê na geladeira. Pô, a benção você iluminar esses campos aqui. Então, o fato tem que ter criatividade. Então, essas parcerias eu consegui. A casa de abrigamento da mulher, dia 11 agora, a CBN Nacional vai passar 150 mil para a instituição que eu indiquei, que foi o Serpaf, instituição extremamente séria, vai cuidar disso. E tive cuidado, inclusive, de indicar uma entidade séria para cuidar do abrigamento da mulher, vai passar 150 mil. Iluminamos campo de futebol com apoio da OMR Sada. Consegui com o Sicredi a câmara de resfriamento. Sicredi parceiro de Sete Lagoas. Bacana. Sicredi parceiro de Sete Lagoas. Aí consegui com eles uma câmara de resfriamento para a cooperativa, a Copercefa, que é a Cooperativa da Agricultura Familiar. 1 quilo de mandioca in natura é R$2. Ela processada é 10. Sabe para onde é que eles vendem essa mandioca? Para merenda escolar. Só que as cantineiras também não querem descascar a mandioca. Mas até pronto, né? Chegar e dizer, mas você agrega valor na produção, né? E tirando os custos ainda sobra. E sem atravessador, que é uma cooperativa. Direto. Então eu consegui também para a Copercefa, com dinheiro privado. Tá lá, eles estão trabalhando e tal. Então eu tenho muito essa articulação, sabe? De trabalhar com o setor privado em projetos que eles entendem que de fato fazem a diferença. E como é que a gente convenceu o Sicredi? Eles vieram da cooperativa de crédito lá do Sul, 120 anos. Aí eu falei: mas como assim? Vocês vieram da agricultura familiar e não vai apoiar a cooperativa? Eles são em estágio embrionário ainda? Vamos dar força para essas turmas. Vamos apoiar aquilo que é a origem. Finca lá a bandeira suas lá, vai que a cooperativa de hoje é cooperativa de crédito, mas que tem origem da agricultura familiar, põe a bandeira de vocês lá e ajuda. E eles se sensibilizaram e ajudar. Então a gente vai fazendo esse trabalho de sensibilização e vai juntando as pontas, sabe, Dias? Vamos amarrando uma e coisa. O negócio vai acontecendo. Aí o bispo chega lá e fala: e aí? Semana da Fraternidade, vamos fazer um seminário de Sete Lagoas Sem Fome. Aí nós vamos emendando. Mas ninguém sai sem resposta. O promotor senta lá e fala: e aí, cara? Vamos fazer um projeto de ressocialização dos presos? Vamos, promotor, estamos juntos, doutor André e tal, visitando todas as empresas, fizemos um baita seminário lá, ressocializando pessoas, resgatando vidas, sensibilizamos o empresário, já estão trabalhando, houve uma desapropriação agora dos terrenos do entorno do presídio, vão colocar a linha de produção de várias empresas dentro do presídio. Você está falando do... Eu ia até perguntar se esse trabalho era Doutor com o pessoal André da Luiz, PAC ou era o pessoal do presídio lá em cima. Todo mundo junto ali, mais com o pessoal da Polícia Penal. Doutor André, que é o responsável pela execução penal, né? Sim. Figuraça, um ser humano da maior grandeza. Sentou lá, o cara: vamos fazer? Vamos fazer. Aí os troços vão acontecendo. Nós vamos embalar. Agora tem que trabalhar 12, 15 horas por dia, tem dia. Não dá. E legal ver essa energia sua, viu, Caio? A forma que você apresenta os seus projetos, a forma que você vê Sete Lagoas. Aí nós estamos falando de social, tá vendo? Olha de novo, ressocializando preso. Vai lá na frente e volta aqui no que é um problema. O cara fala: o cara tá preso, não tô nem aí não. Mas aqui, é bom para o empresário porque paga R$800 por mês por preso. Se o preso ele não tiver satisfeito com o preso, ele devolve o preso para o sistema penal e fala: me mande outro. Não tem rescisão contratual, doutor.
Entendeu? Você E pra cada advogado não gosta disso. cada não. três. Ele tá tirando demanda trabalhista. Aí Pra cada- o advogado trabalhista vai gostar. Pra cada dia, 3 dias trabalhado, É um dia a menos de pena. de pena. É. Isso é bom para quem? Para o Estado. Se o cara tinha 15 anos para cumprir, ele começou a trabalhar e vai reduzir isso para 12 anos. É. Entendeu? O impacto O financeiro, impacto financeiro para o Estado é muito grande, é bom para o Estado. E a ressocialização do preso Isso. é o maior benefício. É o maior que a gente tem. benefício. É o maior benefício. Sim, né? a gente só falou de vantagem para o Estado, para o empresário e tal. Né? Mas aí a gente conseguiu. Ó, quem que nós colocamos lá? A Iveco, FPT, colocamos lá a Fábio Tecido, Montic, SADA, OMR SADA, colocamos as maiores empresas lá dentro do seminário. Sim. Giroluvas, visitamos eles antes, fizemos um trabalho bacana. Então, aí eu tô lá com o promotor, Dr. Carlos Dutra, a associação, você está falando dos pontos ecos, nós já colocamos ponto eco. Primeiro que eu coloquei, João, na Câmara Municipal. Eu tive que convencer a época o presidente da Câmara, falou, ó, nós ficamos fazendo discurso aqui. Todo dia só com um vereador que fala de coleta seletiva, fala de meio ambiente. E a Câmara não tinha. E nosso material aqui não está sendo coletado seletivamente. Hoje, todo o material reciclado da Câmara tem destinação correta. A gente tem que ser coerente tem com o que discurso que você faz e com a tribuna que você ocupa. Tem que ter uma coerência. Né? Aí, implantamos um ponto eco na Câmara. Depois, nós já colocamos 15 na cidade. Não tem um centavo do poder público, Dias. Tudo isso parceria nossa com a Marresol, que é a associação. E de vez em quando você acredita que tem um danado, vai lá e põe fogo, cara. Sério? Ateia fogo nos pontos ex. Custa R$ 6.400 cada ponto ex. Não tem um centavo prefeitura. Pra que a gente pôs o ponto ex lá? Coleta seletiva é cara. Cara, O cara vira, acha que, não, tem que passar na minha casa para pegar. Mas aqui, olha para você ver. O cara vai fazer coleta seletiva, precisa ter um caminhão. Esse caminhão precisa ter um motorista. Esse caminhão tem que pôr óleo nele. Tem que ter um ajudante. Tem que ter os ajudantes para jogar lá, o pessoal da associação, os cooperados, para jogar o troço. Chega lá no pátio da associação, joga esse material no chão. Tem que fazer a triagem. É um material diferente. Fez a triagem, depois tem que pôr para a prensa. Da prensa tem que colocar no caminhão e levar para a destinação final. Isso tem um custo. E o município não pagava por isso. E aí eu consegui a contratualização das associações com a prefeitura. Fiz a linha. Tem que pagar. Hoje eles pagam o mesmo que eles pagam para a Luticera. Não é correto. o mesmo que eles pagam A para Luticera, que é o lixo convencional, né? a a coleta convencional. Convencional. Porque esse caminhão... Caminhão de lixo. Só que é diferente. Um é mecânico. O cara pega lá, joga o lixo lá, puxa, faz a prensa, chega lá no aterro sanitário e joga aquela coisa toda lá. Mais simples o processo. Agora, a coleta seletiva não, ela é artesanal. A precificação hoje seria R$800. Eu consegui R$200 por tonelada de material coletado seletivamente. Quem quer pegar galinha, não fala show, né? Nós somos mineiros. Então, estamos lá, já 1 ano e pouco, já a prefeitura pagando R$200, está ajudando no óleo. Quanto muito no óleo. Vão pelas beiradas. Caio, Quanto muito no óleo. Mas é R$800. Só que eles não compreendem o seguinte: se a gente pagar mais, eles vão ter mais caminhões, vão contratar mais pessoas, mais associados, mais cooperados nas cooperativas. A engrenagem. A engrenagem é maior. Caio, E aí nós vamos conseguir cumprir o marco legal, que é 25% de todo o material que entra dentro do aterro sanitário. O marco legal do meio ambiente fala que tem que ser coletado seletivamente. Quer E dizer, hoje nós temos quantos por cento? 160. Hoje nós temos entra 160 toneladas aproximadamente de resíduo sólido lá no aterro. 25% nós temos que coletar seletivamente, 40 toneladas. Hoje, se juntar as duas associações, nós não passamos de 3%. 3? E aí você vem importando o ponto eco, porque o ponto eco é para aquele cara que já tem uma consciência ecológica, de meio ambiente, que ele pode fazer a seleção na casa dele, ele para na praça lá o carro dele e deposita. Então nós estamos criando um equipamento que possa temporariamente servir aos já educados. Né? Vamos falar, aos educados. É porque o processo passa pela educação da população. Passa pela conscientização e Os educação. educados já tem lugar para pôr, que nós criamos aí os pontos eco, até que a coleta seletiva possa ser ampliada. Né? E essa é uma proposta nossa.
É uma proposta da qual eu não abro mão, ampliar isso, apoiar, porque nós podemos aumentar a vida útil do aterro sanitário, porque o metro cúbico do aterro sanitário é muito caro. Caio, a gente vê que você está extremamente preparado para esse bate-papo nosso aqui, inclusive. E aí eu vou abordar um assunto aqui para a gente poder trazer à luz algumas outras situações. A gente falou um pouco de saúde, falou um pouco de educação, você falou um pouco... Ô, Caio, e eu queria falar um pouco sobre transporte público, meu caro. Eu sei que, assim, eu te peço desculpa pelo tempo que a gente está com você aqui, mas a gente vê cidades como Curvelo, né, Alexandre? Que o transporte público funciona, inclusive, através de aplicativo. As pessoas conseguem, em tempo real, ver aonde está o ônibus. Acompanhar o trajeto do ônibus, quanto tempo demora para chegar no ponto ou não. Você tem algum projeto, assim, como prefeito de Sete Lagoas, para o transporte público? E você, inclusive, comentou alguma coisa sobre a sua energia que você já gastou com relação a isso. Qual que é o seu projeto para o transporte público de Sete Lagoas, vendo que hoje Curvelo é uma cidade aqui do lado, que tem um programa que pelo menos do ponto de vista nosso, né? Tem um modelo que é extremamente interessante, que assim, a pessoa vai pro ponto de ônibus até na hora que o ônibus vai passar, porque ela consegue ver o ônibus em tempo real. Você tem alguma coisa parecida? Você pensa em alguma coisa nesse sentido, ô Caio? A pergunta é a seguinte: quem quer colocar o guiz do pescoço do gato? Tem coisas que são polêmicas. Mexer no transporte é um negócio extremamente polêmico, técnico, e que exige um estudo muito, muito profundo. Então, o que acontece? Por exemplo, eu entrei dentro do ônibus que servia a Cidade de Deus. 5h30 da tarde. Peguei o cronômetro. Pico. Pau quebrando. Tá. Vamos para a Cidade de Deus. Eu gastei 58 minutos para chegar na Cidade de Deus. Eu falei, você tá louco? Eu vou a Belo Horizonte dias. Com 45 minutos, 50 minutos de carro. Você anda 70 quilômetros. Né? Eu vou em Belo Horizonte. Eu não consigo chegar na Cidade de Deus. Então, eu propus criar a linha pelo anel viário. Norte-Sul, anel viário, você entra ali debaixo do viaduto, que vai para a cidade de Jequitibá, atende o Santa Felicidade, Ondina Vasconcelos, que é a Cidade de Deus, o Lagoa Grande e o Bougainville. Sabe quanto tempo? 28 minutos. Qual tempo? 28 minutos. Aí nós estamos falando de economia, de combustível. Aí vai baratear a passagem. Vai baratear a passagem. De tempo, que isso é extremamente qualidade de vida para o usuário do transporte. Nós estamos falando de racionalização do processo. Agora, tem coragem de mexer no transporte? Tem que mexer. Aí nós criamos também Itapuã, mesma coisa. Eu consegui abrir uma rua lá dentro da Sodécia, com o apoio do prefeito, e ligamos a escola técnica, a região da escola técnica, com quem que nós ligamos? Com o bairro Brasília, com o bairro das indústrias, com o bairro Del Rey e com Itapuã, passando por lá. Depois que eu consegui abrir essa rua lá numa negociação que nós fizemos com a Sodécia, o que eu fiz? Eu fui estudar, entrei dentro do ônibus também, fui até lá no final do Itapuã, lá em cima, lá no campo de futebol, lá na escola lá, início. Beleza. Aí você olhou lá, 53 minutos. Aí nós abrimos a rua, passamos o transporte lá. Hoje nós diminuímos 22 minutos. Nós diminuímos 22 minutos no tempo de ônibus do usuário. Então, o transporte público, qual que é a questão? Origem e destino. Eu fui secretário de trânsito. Nós fizemos um estudo de origem e destino. Deixei implantado o sistema de transporte público em Sete Lagoas. Agora, tem que ter coragem para mexer, porque é um negócio sensível, entendeu disso? Sim. Ninguém quer mexer. Ninguém quer mexer. Tem coisas que imexíveis em Sete Lagoas. Na visão deles. Na visão deles. Porque na minha não. Eu mudei o trânsito de Sete Lagoas, mas consegui dialogar com os interessados e tal, e consegui fazer uma grande mudança no trânsito. Mas tem assim, que ter coragem. Quando a gente estiver discutindo, a próxima
A próxima evolução do transporte público, Caio. Não, e ele tem colapso, viu, João? E aí, Transporte público tem colapso. Tá. E aí a gente estiver discutindo a próxima evolução do transporte público dentro das situações que nós vivemos hoje em Sete Lagoas. A gente vê uma situação que a gente precisa de mais a tecnologia está aí à disposição, né? Para a gente utilizar, né, cara? Né? E assim, a gente sabe que. Mas essa situação que o Caio narrou é interessante porque para você poder propor alguma coisa, você tem que experimentar, né? Então, você entrar dentro do ônibus... Empatia, né? Empatia. Então, você quer ser legislador e andando de carro igual a gente anda aí bacana? Para só. Você tem não é usuário, né? Nós tivemos aqui você tem que ver, você tem que sentir as coisas. Você tem que entrar dentro do barracão do cara, você tem que ver a qualidade, você tem que ver a enxurrada entrando na casa do cara, você tem que ir assistir tudo, porque você tem senão que ver o problema. Não tem condição de... Então você não consegue resolver. Não você opinar por uma coisa que você não vivencia, né? É um negócio complicado. Aí pimenta no olho dos outros é refresco. Mas tá no seu olho lá, pô, eu vou ficar preocupado, porque está ardendo nos seus olhos lá. Mas tem algo que a gente pode fazer para o transporte local? Muito. Que você enxerga assim e fala assim, João, isso precisava. Uma das coisas era o subsídio, porque o transporte está em colapso. Sabe, para ter um transporte de qualidade. Está em colapso e eu estou muito preocupado com isso. Por que você acha que tem colapso? Tem colapso porque hoje os modais de transporte mudaram muito. Hoje o Uber, quando você vai pegar a comodidade, o deslocamento das pessoas para onde elas querem ir, nós temos um problema muito grande de servir o shopping. O povo da Cidade de Deus não consegue trabalhar no shopping porque não tem ônibus. Não conseguiram fazer uma integração ainda do sistema que pudesse atender. As pessoas precisam conhecer a história da cidade. É isso que é o barato da política, você entendeu? É entender, é ter a sensibilidade de localizar o problema e começar a pensar como que você vai dar a solução para aquele problema. Dá para fazer muita coisa, dá para melhorar o transporte, mas o transporte está sendo substituído hoje por outros modais. Motos, milhares de motos. Uber, você tem razão, milhares, centenas de... hoje eu acredito que nós já devemos ter aqui uns 4 mil. Tudo? Uber em Sete Lagoas. É muita gente. É muita gente. É muita gente. É de 3.500 para 4.000. Mas você sabe que deve ser isso mesmo, Alexandre? Porque assim. Eu sei que tem gente fora que vai fazer Uber aqui. Não, e tem a turma que vive disso e a turma que faz disso. E vai mudando o emprego. Extra, né, viu como é que o deslocamento do emprego? Antes tinha emprego numa área, as coisas vão mudando. Bom. Na época que eu fui secretário, eles vendiam aqui em torno assim, de 2 milhões e 500 mil passagens mês. Passagem. Passagem. É o sistema. Hoje, o contrato foi feito por 1 milhão e 300 mil passagens. Considerando que a população... Hoje eles não estão operando com 800. Considerando que a população cresceu muito. E aí você vê que tem no gráfico uma defasagem muito grande de utilização do transporte. Mas você não pode abdicar do transporte público. O transporte público tem que ser prioridade. Sobre o carro, inclusive. Né? E quando você fala em mobilidade urbana, você tem que falar qual que é a prioridade. É o transporte público a prioridade. E nós não conseguimos mais abrir mais avenida, abrir mais espaço para o carro. Né? Isso tem um preço, tem um custo. As capitais pagam caro por isso. Sim. Os investimentos, a grande maioria dos investimentos. Você viu o viaduto novo, você viu a trincheira nova, você viu que desapropriou não sei quantos, né, e tal, para poder ampliar. A grande preocupação dos grandes centros hoje é isso, João. Onde é que nós vamos pôr esse tanto de carro? Não, e a gente passa por uma política que eu falo política não é municipal, ela é nacional, que ela é contraditória. Por quê? As pessoas reclamam da questão da mobilidade. Aí vai lá, alarga suas avenidas, criam-se novas estradas e tudo mais. Aí o que o governo, aí eu falo governo federal, né, faz? Vamos diminuir o imposto do sistema automobilístico. Aí vai incentivar o quê?
fabricar mais carro, vender mais a carro. lógica tá errada. Aí aquela avenida que você largou, com pouco tempo já tá preenchida de novo. E aí o negócio fica enxugando gelo. E lembrando que a infraestrutura no Brasil ela sempre já nasce defasada. Né? É, Você vai fazer uma via, atrasada. já nasceu Quando você defasada. tá fazendo uma via de 2 pistas, já precisava de 5, de 6, né? Porque 5 de 2 não é suficiente mais. É um fato, é um fato. Pessoal, Mas dá pra fazer muita coisa, viu, João? No transporte, precisa de Não sei mexer. se você já tá pensando em terminar. não tô pensando em nada, Mas eu na queria fazer uma verdade. pergunta pro Caio, que foi uma O pergunta Caio, não, que não, nós estamos com uma fizemos. oportunidade muito grande aqui, né? O Caio reforçando aqui, presidente da Câmara, Vereador, presidente vereador da de Câmara, Sete Lagoas, 4º mandato. 4 mandatos, pré-candidato a prefeito de Sete E eu queria Lagoas. entrar nessa seara de pré-candidato. Foi uma pergunta que Então nós eu vou fizemos fazer pra- a câmera e diretamente para você, doutor. Então tá Você bom. pode. Olha para a câmera e fazer a Olha pra pergunta para o nosso câmera. amigo Caio. Não, eu vou olhar pro Caio, porque eu não consigo fazer a pergunta pro Você não Caio tá olhar olhando- pra câmera. Eu não Exatamente. consigo. Não, aí é que Se ele tá aqui, eu vou fazer a pergunta pra ele. Nós perguntamos aqui pro Zé Roberto e pro Júnior Souza, que são pré-candidatos a prefeito. É a mesma pergunta. Se Caio Valassi, né, vencer o pleito para ocupar o cargo de chefe do executivo, e aí ele acorda no dia não sei que dia da semana, dia 2, dia 3, não o dia 1º, que é o dia da posse, mas eu falo no dia do efetivo serviço. Efetivamente, o primeiro dia letivo, primeiro dia útil de trabalho. Último dia de trabalho. Qual que seria a primeira coisa que o Caio Valassi faria no primeiro dia dele? Como prefeito de Sete Lagoas. Nossa Senhora. É uma pergunta muito capciosa. Essa pergunta é feita para todos. Mas é Então, muito Uma pergunta pretensiosa. democrática. Não, uma pergunta pretensiosa e capciosa ao mesmo tempo. Porque a primeira coisa é você pensar numa gestão que ela possa ser eficiente e eficaz. Para isso, você tem que trabalhar a questão de ver o tamanho e o peso da máquina. Você tem que se organizar primeiro para depois implementar os projetos. E quando a gente começa a ver que o processo educacional carece de muitas vagas ainda, principalmente ali na região da Cidade de Deus, porque o que aconteceu com a Cidade de Deus? Projeto megalomaníaco, né? Nós criamos uma paropeba dentro de Sete Lagoas. tipo isso. E muita gente que foi para lá para a época não conseguia o financiamento da Caixa Econômica Federal porque a renda de Sete Lagoas não comportava. Então veio gente de fora para ocupar as habitações que tinham sido no primeiro momento pensadas para as pessoas de Sete Lagoas. Mas como o sistema da época da Caixa Econômica era PAI, PEP, era um tanto de programas diferentes, a renda do cidadão de Sete Lagoas não comportava. A gente acabou também recepcionando e incentivando a vinda de muita gente para cá. Então, quando você começa a olhar o sistema educacional nosso, nós temos que garantir creches, nós temos que garantir mais escolas, sabe? Em várias regiões da cidade, escola de qualidade. Então eu poderia falar para você, eu vou voltar meus olhos todos para a educação, mas eu não posso prescindir das outras áreas. Então é muito complexo essa pergunta, por isso que a gente fala, mas eu queria ter essa situação da educação muito bem resolvida, muito bem trabalhada e com um olhar muito carinhoso para a educação, sabe? Eu acho que a educação revoluciona. Se eu estou onde eu estou, eu agradeço a educação. Eu até não queria estudar, não, sabe disso. Mas eu tinha uma mãe que insistiu muito comigo. E eu devo isso a ela, sabe? Eu acho que é o caso de todo Senão eu mundo. estava lá na fazenda laçando boi com o papai. Lá na fazenda laçando boi. É o nosso porque era o que eu gostava Somos de fazer. felizes, né, Eu acho que é o doutor? caso de todo mundo aqui. Eu gostava de laçar boi, gostava de andar a cavalo, mexer com boi. Mas quem não gosta de andar a cavalo, mexe com isso, você tá doido. Então, talvez eu estivesse lá. Mas a educação fez tudo isso com a minha vida e eu entendo que eu daria uma prioridade muito grande. A educação transforma, né? cara? Transforma. A educação transforma. E tanto é que eu estou aí lutando para trazer o Instituto Federal, já conseguimos o terreno, Vi lá isso lá. votamos a lei, eu estou acompanhando isso. Esse Instituto de Educação, Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, passou na mesa do Mas Reinaldo. Eu não sei qual o problema que ele teve na época, não abraçou. E agora ele veio na nossa mão, eu estou acompanhando isso, com conversas, junto com várias autoridades do assunto, e agora eu estou de dentro disso. Só para você ter uma ideia, o prefeito mandou o projeto, pressionamos lá, manda o projeto. Ele mandou num dia, eu marquei uma reunião extraordinária para o outro dia. Quando foi 5 horas da tarde, o projeto aprovado,
Já mandamos diretamente para o reitor do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, porque nós vamos estar em termos de jurisdição ligados ao Triângulo Mineiro. Não vão estar subordinados? Subordinado a eles lá dentro do campus deles. Que é federal. Aí liguei né? para ele e falei, tá no site da prefeitura a lei. Tá aprovado. Então nós temos compromisso com a educação. Sete Lagoas pode ser um polo muito importante. A gente pensou, inclusive, na escolinha da CEMIG. Naquela área. Mas nós vamos colocar o instituto atrás do restaurante popular. Qual deles? Popular, Perto do terminal urbano. do centro lá. Do centro. Então nós vamos colocar o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia lá. E vai ser muito importante, porque a lógica... Vai construir um prédio dos... Vai. Enquanto isso, nós vamos usar a Unifem para eles já implantarem aqui até a construção deles. Não dava para isso ficar no Unifem, não. Porque, assim, A estrutura da Unifem... É porque eu, como ex-aluno do Unifem, você Eu também é também tô. Eu vou ex-aluno. mandar um abraço para Luiz Barbosa. Eu, minha né? mulher e meus 2 filhos. Pois é. Eu também, Assim, ex-aluno da Unifem. eu vejo o Todos Unifem nós, né? hoje e me dá uma certa dor no coração, A estrutura é sensacional. porque eu vi o Unifem nos últimos anos perder muito espaço dentro de Sete Lagoas. Meu pai morreu antes de ver isso, sabe? E assim, é triste. Isso foi muito bom, porque ele era presidente de honra, membro instituidor da Unifem, trabalhou demais, até os 100 anos de idade, meu pai ia na Assembleia da FEM. Pergunte a turma lá. Então ele tinha um compromisso, ele tinha um carinho muito grande, viabilizou muito recurso com o prestígio político dele em Brasília para fazer prédio. Administrou briga entre os Viana lá, Afonso e Marcelo, com a Frane, para poder a prefeitura ajudar. Meu pai trabalhou muito ali, então até os 100 anos de idade ele estava presente nas assembleias lá. Ele morreu antes do colapso, né? Que eu acho que ela está em colapso também. Essa Na verdade, assim... O mercado da educação, sabe, João? Ele tem mudado muito grande. Mas aqui, peraí, deixa eu só fazer uma defesa da Unifem aqui. O Aloysio Barbosa, ele está fazendo um bom trabalho perante a Unifem, ele tem tentado recuperar. Eu vejo ele trabalhando, inclusive, tentando fazer parcerias com a Unifem, com vários perfis, então, assim, com veículos de comunicação, para poder trazer a Unifem. É claro que é difícil, a estrutura é gigantesca, o espaço é muito grande. É claro que voltar aos tempos áureos, enfim, muito difícil. Hoje tem a concorrência muito grande, né, gente? A concorrência é muito grande. Tem faculdade aí de R$55, R$90, R$100. Então, assim, o pessoal vem de fora com dinheiro, né? Então você chega, botar uma UNA, e a UNA chega com dinheiro para bancar. Então, se ela ficar um ano ali no prejuízo... Olha a concorrência como é que é. Se você matricular aqui, eu te dou tanto % de desconto. O cara vai lá dentro da outra faculdade para te... Isso é um crime. O cara vai lá dentro da outra faculdade e fala, se você transferir para minha faculdade, eu te dou 3 meses de anuidade. Aluno do Unifem tem desconto de 50%. As universidades, quando chegar aqui, faziam isso. Que isso? Isso é desleal. Isso é desleal. É uma concorrência desleal. E aí a Unifem não estava preparada para isso. Não estava. Mas é claro que também, quando a gente chega no aluno, é claro que um currículo da Unifem hoje ainda faz diferença. Você né? tá louco? Um currículo da Unifem é um currículo que entrega mais respaldo, como do ponto de vista do empregador, é claro que o cara sabe que ele está contratando, sem desmerecer as outras universidades, né? Sem desmerecer, a gente sabe que ele está entregando um profissional ou um aluno, né? Um pré-profissional melhor do que essas outras faculdades. Caio. Mas só voltando, que é a pergunta que eu tinha feito. Não conseguiria... Aí entende, a educação para nós é um valor fundamental. Sim. Sabe, é um direito social que nós temos que garantir ele. Sim. Mas a gente tem muita coisa para fazer, sabe? Do ponto de vista da gestão. A gente vai, em tempo hábil, tentar consolidar um projeto de cidade, um projeto democrático, com participação de mais pessoas, porque é muito pretensioso também o candidato chegar aqui e falar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque eu acho isso uma grande bobagem. Não existe isso mais, sabe? Isso está ultrapassado no tempo. Sim, a gente é uma coisa construída a várias mãos, né? Então, é um projeto... E imagino que tem um time também, tem um time por trás disso para poder construir uma campanha para prefeito, campanha para vereador. Doutor Alexandre Dias, gente, a gente vai caminhar
né, para os ritos Nós vamos finais ter que aqui. encurtar aqui, porque na Nós vamos ter que verdade eu encurtar. teria aqui mais 5 horas Caio, de assunto assim, pra eu trabalhar. vou te agradecer mais uma vez. É claro que nós vamos caminhar para o final aqui. E os microfones do podcast estão abertos para você falar qualquer momento. Então, assim, João, quero bater um papo sobre esse assunto. A gente vai abrir os microfones do podcast para você falar. Mas aqui, pede seu pessoal aí que te acompanha para assinar a petição pública lá. A escolinha é nossa, a escolinha da CEMIG é nossa. É muito importante usar esses canais todos para a gente divulgar essa petição pública, porque o que a gente quer? Em 1960... Peraí, vamos fazer um corte então. Vamos fazer um corte da escolinha da CEMIG. Ó. Vai lá, Um doutor. corte A câmera está em você, doutor. Faça o nós vamos corte. fazer agora um corte referente à escolinha da CEMIG. Ô, Caio, você tem o microfone aberto para falar especificamente sobre isso, que aí a gente vai fazer um corte especificamente sobre essa questão. Tá, olha, em 1963, o então prefeito Jovenino Lanza doou para centrais elétricas 280 mil metros quadrados que estão hoje na área mais nobre de Sete Lagoas, que é a escolinha da CEMIG. Sim. Para quê? Ele já era um vanguardista. O Jovelino já estava pensando na formação profissional da juventude para ingressar no mercado de trabalho, né, das centrais elétricas, da CEMIG. Beleza. O que aconteceu com a evolução do tempo? A CEMIG não tem interesse mais em preparar esse funcionário, esse profissional. É terceiro. Ele busca no mercado. Pronto, mais Tá barato. pronto, mais barato. Mais rápido. O custo para preparar esse material é infinitamente maior do que ela abrir um concurso, abrir um processo de contratação e contrata esse profissional que já está pronto. Então, o que aconteceu? Perdeu a função social. Se perdeu a função social para a qual foi destinado o terreno, eu acho que é correto, justo, moralmente ético, que também devolva agora para o município de Sete Lagoas esse terreno. Plenamente. Então, essa é a questão. Agora, por que nós estamos fazendo esse movimento? Quando eu abri o site da CEMIG, um monte de leilão eletrônico, a CEMIG vendendo todo o patrimônio dele em várias cidades de Minas. Sim, sim. Aconteceu. Opa! Ó, vai vender O que ela ganhou, ela vai o que ela vender. ganhou. Ela não comprou, ela ganhou. Devolve pro dono. Devolve pro dono. Isso aí é uma questão razoável, extremamente E razoável. eu acho que a população tem que mobilizar. em Tem que cima disso mobilizar a mesmo. população para ela assinar essa petição pública. Entra lá, peticão, né, pública, porque não tem tio nem cedinho, .com.br, ou entra no Google, a escolinha da CEMIG é nossa, e eu estou pedindo à população para assinar isso, para nos dar força. Fui atrás do Alencar Silveira, que é o deputado do meu partido, do PDT, pedi a ele para marcar uma reunião com o presidente da CEMIG. Nós estamos articulando, estou articulando o apoio do CID Comércio, da Associação Comercial, dos sindicatos de trabalhadores, para também participar dessa reunião conosco e dizer para eles o seguinte: entrega para nós, que nós sabemos o que nós vamos fazer com esse patrimônio. Sim. Eu estou avaliando, eu pedi o Breno Campolina para fazer gratuitamente para nós também um levantamento, uma avaliação do valor desse terreno, está em torno de R$1.000 e poucos o metro quadrado. Então nós estamos falando de 280 mil metros quadrados, nós estamos falando de talvez 300 milhões de reais, né, que seriam levados para os cofres da CEMIG, quando isso vai nos fazer muito bem. Sim. Porque ninguém mais do que nós sabemos o que é bom para Sete Lagoas. E seria ultrajante para a classe política da cidade, para a classe empresarial, para a sociedade organizada, que o governador Zema tomasse uma atitude sem nos consultar. Claro, o produtor. Porque quando a gente fala de poder local, de autonomia do município, nós estamos falando que nós temos que ser respeitados. Nós temos que ser ouvidos. Não pode uma empresa que ganha um terreno, né, que atendeu sua função social durante um tempo, agora não tem interesse mais, levar isso na flauta sem conversar com a gente. Claro, claro. Eu acho que isso Se for para leiloar e trazer isso. Isso é arrogante, isso é desleal conosco aqui do município. Aqui tem uma classe política organizada, tem uma sociedade organizada. Nós sabemos que hoje, por exemplo, qual que é o custo hoje dessa prefeitura que nós temos esparramada para tudo quanto é lugar da cidade? Nós temos um custo de quase R$1 milhão por mês. No final do ano, 12 milhões. Em 4 anos, 48 milhões. Me dê 48 milhões que eu vou mostrar para a sociedade de Sete Lagoas o que eu faço
para melhorar a qualidade de vida da população com 48 milhões no meu mandato em 4 anos. Então, eu estou dizendo o seguinte, olha, se a gente colocar lá um centro administrativo, nós vamos prestar um serviço de qualidade para o cidadão, porque hoje o cidadão quer resolver um problema no meio ambiente e vai na prefeitura, eles mandam ele lá no meio ambiente, lá no CDI 2. Aí ele quer resolver um problema na área social, lá na Quintino Bocaiúva. Ah, para? Nós estamos de brincadeira. Isso não é uma cidade que é a 10ª cidade de economia. Nós precisamos de um centro administrativo. E lá tem espaço para criar um teatro, um centro de convenções, para incentivar. Você já entrou lá dentro, João? Não, negócio na Câmara? Lá, não, na escolinha da CEMIG, lá, não lá não é entrei, gigantesco, lá eu já joguei futebol lá tem quadra, tem campo. Gente ruim de bola Dá também. tudo perdido lá. tudo abandonado. Tudo abandonado. Paredes mofadas, prédios fechados, infiltração, completo abandono. Pra quem não sabe onde é que é a escolinha da CEMIG, é só quando você sobe a serra, você olha para a cidade, você vai ver uma área cercada, verde, uma área... Escura. Uma área escura. Ou durante o dia você vai ver a área, você vai ter casa de um lado, casa do outro, vai ter uma imensa área de mata quadrada, fechada. Lá é a escolinha da CEMIG. Uma área Então nós estamos gigantesca. aguardando, eu estou mobilizando a sociedade organizada, eu estou mobilizando a classe política através do deputado do meu partido, que é o Alencar da Silveira Júlio, até mesmo porque eu me sinto muito órfão de representação estadual. O modus operandi da representação política de Sete Lagoas não coaduna muito com os problemas que a cidade tem. Parece que está descolado dos problemas da cidade, que a cidade aqui é só uma cidade dormitório. Para mim, não. A cidade, ela está em movimento. As coisas estão acontecendo. A CEMIG está privatizando o seu patrimônio, não vai privatizar aquilo que é nosso. Se a gente doou para uma atividade e não tem finalidade mais social, que nos devolva para a cidade, muito para bem que a gente... o que a gente vai falar. A escolinha da CEMIG é nossa, assinem aí conosco a petição pública. Nós vamos colocar esse link lá para o pessoal poder ver. Vamos pôr até um post específico dessa petição, porque é interesse público, né? É interesse público, extremamente importante esse apoio. Caio, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, mais caminhando para o final. Caio, tem alguma pergunta que nós não fizemos e que você gostaria de falar? Alguma coisa que você gostaria de falar para o seu eleitor? Lembrando que nós estamos aqui há quase 3 horas de bate-papo e assim, meu caro, muito obrigado. Tem alguma coisa que você gostaria de falar para o seu eleitor? Alguma pergunta que nós não fizemos que você gostaria de expressar? Falar, João, a gente não falou sobre isso, mas eu gostaria às vezes não de só para opinar. mas como cidadão Sete Lagoas, porque hoje você é um vereador, um presidente de Câmara, então a sua fala ela vai para todos, né? A minha preocupação, João, é de deixar a Câmara Municipal do tamanho da cidade. É nesse cargo que eu estou investido agora. Porque nós temos desafios muito grandes, como a gente pôde ver aqui na conversa que a gente fez, de enfrentar muitos problemas ainda. A cidade ficou, durante muitos anos, no atoleiro do atraso. Sete Lagoas é muito atrasada em relação a outras cidades, com a mesma dimensão, ou até menores. Até menores. Nós estamos atrasados na coleta seletiva, nós estamos atrasados em questão ambiental, nós temos um passivo ambiental muito grande, nós temos problema de vagas na educação, nós temos problema na infraestrutura urbana, na saúde a gente está lutando para trazer essa policlínica que eu disse, trazer mais coisa para a gente poder dar estruturação. Então, não acabou, os problemas continuam. Então, o que eu posso fazer agora? Criar uma estrutura na Câmara Municipal que possa permitir que o parlamento do município, que a Câmara Municipal possa deliberar com mais assertividade. Porque dentro dessa estrutura administrativa que nós criamos na Câmara, nós estamos criando cargos públicos de caráter efetivo, com expertise em arquitetura e urbanismo, orçamento e finanças públicas, contabilidade pública. Então a gente vai dar ao legislativo um quadro técnico para que ele possa fazer leis mais assertivas, porque o legislativo hoje está votando no escuro. Tem 30 anos. Nosso orçamento, vamos admitir, 1 bilhão e 300 milhões de reais. Beleza. Não tem um técnico dentro da Câmara Municipal que pode falar se o orçamento foi bem elaborado ou não. Como que o vereador vai fazer uma emenda para corrigir alguma distorção dentro do orçamento? Se ele não tem a informação. Nós não temos um profissional lá dentro para falar
se a política de uso e ocupação do solo, parcelamento do solo, plano diretor que está sendo enviado para a Câmara está compatível com a realidade, que isso não vai comprometer o futuro das pessoas. Então, nós estamos falando de um abismo dentro do Legislativo que repercute na vida das pessoas. Então, se a gente cuidar hoje bem da estrutura administrativa da Câmara e deixar esse legado para Sete Lagoas, quando a gente partir para o Executivo, a gente vai fazer outras transformações, outras mudanças, tanto do ponto de vista da gestão democrática e descentralizada, com mais efetividade e com mais eficiência. Então, nós estamos nos preparando para o futuro. Um futuro que está muito perto da gente, mas que é um futuro que requer muito trabalho, que requer muito compromisso e que requer também 3 coisas que eu reputo da mais alta relevância num político moderno. Capacidade de mobilização da sociedade. É o que nós estamos fazendo agora para a escolinha da CEMIG. Tem que mobilizar a sociedade. Nós temos que sensibilizar a sociedade. Então, o político moderno tem que ter essa capacidade de mobilização. Capacidade de articulação. Capacidade de... Ele tem que articular, ele tem que juntar gente. Como que eu vivo hoje numa cidade que o prefeito não senta com o deputado? Eu posso até não gostar do deputado, eu posso até achar que ele não é um bom deputado, mas ele é o deputado. Entende? Sim. E nós temos uma pauta, que é uma pauta política. É uma pauta, uma agenda política para tratar de questões do Estado. MG 424, um lixo. Não. Quem vai a Confins, quem vai a Pedro Leopoldo. É um lixo. Perda de tempo. Um lixo. A estrada é tão um lixo, uma precariedade muito grande. Hospital Regional, padecemos aí esse tempo todo com a saúde, urgência e emergência, precisando dele. Vamos falar aí de esporte, logística, falou, vamos falar logística. de plataforma logística intermodal. Extremamente importante a gente organizar toda essa produção da região, todas as matizes aí da economia e organizar isso através de uma plataforma logística intermodal. Perfeitamente possível. É uma agenda estadual. Criar um porto seco. Nós temos muita coisa. Porto seco a gente escuta ele. Mas a gente começa a pensar o seguinte, mas essa agenda estadual, quem tem que ser o protagonista disso? O deputado estadual. Escolinha da CEMIG, pauta do deputado estadual. Então nós temos que começar a mostrar para a política de Alagoas o seguinte: você está sendo omisso, você não está cumprindo o seu papel de representação política que você tem que cumprir. E o prefeito, ao mesmo tempo, tem que entender que essa pauta é do deputado, porque ele é o papel dele lá dentro da Assembleia. Então, não sentam à mesa, não conversam sobre os problemas da cidade. Então isso é um problema político. E aí nós não temos representante de Brasília. A Duda Salabert teve que abrir as portas do Ministério para que eu pudesse fazer algumas intervenções lá e não perder recurso e recuperar recurso. Então, que cidade é essa? Fica aí nossa indagação. Questionamento. E comigo não, todo mundo senta à mesa. Eu posso não concordar com o pensamento do meu adversário, mas institucionalmente eu sou obrigado a sentar com ele. Até como presidente da Câmara. E tratar dele. Eu posso não concordar com o que você fala, mas eu defendo seu direito de falar. Sim. E lá dentro da Câmara, essa habilidade eu tive. Eu tenho oponentes lá dentro da Câmara, mas eu sento com eles e o que é assunto de interesse da Câmara, o que é pauta da cidade, a gente senta e conversa. Então a gente tem que dar um exemplo. Mesmo com toda a diversidade, com alguns comportamentos que a gente não aprova, mas a questão não é pessoal. Não, nem pode ser. Nem pode ser. Política. Quem não tiver preparado, não vem não, senhor. Fica em casa. Né? Não quer brincar, não desce pro play. Essa regra. Não quer a regra. O jogo funciona, não entra. Exatamente. É isso. Mas é isso, Caio, eu gostaria de te agradecer, assim, imensamente. A gente está quase mais de 3 horas conversando. E nem parece. E assim, nós vamos ter mais de uma vez. Eu gostaria de assim, contar com você mais uma vez. A gente vai ter assuntos importantes para a nossa região, para a gente abordar aqui. E você tem o espaço para falar, o tempo que você julgar necessário. Se você achar, eu tenho a mania de interromper as pessoas, isso já me chamou a atenção.
tô tipo o Faustão, né? É Faustão que é bom, né? Fala isso, fala pra mim. Não, peraí, deixa eu... Então assim, Caio... Ainda bem que ele não consegue cortar o microfone. Não, o microfone, eu corto a câmera... Minha mulher só olha pra mim assim, ó. Aí eu falo, meu Deus, eu entendi tudo. Então assim, Caio... Não chamar a namorada de João pra vir aqui e fazer uma coisa. Vou cortar o namorada é o amor da minha vida, meu cara. Você não diminui ela pra namorada, não, Caio. É o amor da minha vida. Claro, e aí, o patamar é outro. É muito brincadeira. É, a futura esposa. Ainda mais que ela vai ouvir esse podcast. Ela assiste na íntegra. Então, assim, Caio, gostaria de te agradecer imensamente. Nós vamos fazer a cobertura no dia da eleição. Nós já estamos combinados de entrar às 6 horas, vamos cobrir toda a região aqui ao vivo. Tá, sério? Nós vamos fazer a cobertura ao vivo. A intenção é essa, né? Vamos fazer a cobertura ao vivo das eleições. Caio... Você sabe que nós fizemos aí, só para antes de você fazer esse finalzinho, nós fizemos a eleição agora com urnas parametrizadas do Parlamento Jovem lá da Câmara Municipal. Foi um show mais de 1.000 alunos foram às urnas para escolher os vereadores. E na urna eletrônica, o candidatinho lá com a foto do aluno, o candidato, teve debate nas escolas. É mesmo? Pô, foi maravilhoso. Se a gente tivesse espaço aqui, a gente tentaria promover um debate, mas infelizmente nossos estúdios ainda... Por enquanto. Não e assim, mas muito bacana, os meninos votando, e teve debate, cada um defendeu sua proposta. Isso é importante demais. Porque não dava uma perna nesse projeto. O projeto era bom, sabe? Parlamento Jovem é a menina dos meus olhos. E quando eu vejo aqueles meninos lá, eu lembro quando eu comecei, sabe, João? Toda essa narrativa que eu fiz lá, quando eu comecei lá no Rio de la Paz e tal. Né? Aí eu bato olho naqueles meninos, eu fico absolutamente valor. Aí eu tenho essa energia, né, desses meninos. Então, aí teve os meninos lá votando, debatendo e tudo, e depois votando, porque antes as diretoras que indicavam os meninos, sabe? Aí eu fiz um convênio com o tribunal. Doutor Alessandro, quero agradecer. Doutor Roberto As Graças, o Leandro, conseguimos fazer uma narrativa boa, uma amarração boa, institucional, um convênio. Fizemos eleições parametrizadas lá, todos os meninos votando na urna, e o barulhinho da urna. Então, assim, pessoal, muito bacana. Esse podcast a gente vai colocar ele em 2 etapas. Então a gente vai colocar o episódio 1, episódio 2. Vou divulgar os cortes. Vamos divulgar todos os cortes. No Instagram, no TikTok. Caio, muito obrigado pela presença. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Doutor, nesse quilate aqui, nesse nível de personagem aqui, um cara extremamente influente, um cara que tá muito... Mas do Caio a gente não podia esperar outra coisa. Não podia falar menos que isso, né? O Dias é meu irmão de maçonaria, gente. Esquece tudo que ele falou. João, não parei, meu parede. Aqui, ó, vocês não vão na onda desses caras, não. Então, assim, pessoal, eu queria agradecer imensamente. Caio, doutor Alexandre Dias, tem alguma pergunta que você gostaria de falar pro Caio? Tinha 1 milhão de perguntas, mas eu tenho que deixar pra outra ocasião. As portas estão abertas para você. Eu gostaria de te agradecer. Obrigado mesmo. Foi legal o bate-papo. Me senti absolutamente em casa. Foi muito maduro, muito produtivo. É nesse nível que a política da cidade tem que andar. Então vocês estão no caminho certo. Estejam certos que essa contribuição que vocês estão dando vão ficar marcados na história da cidade. A gente precisa ter essa maturidade para tratar dos assuntos, conversar com as pessoas, tentar compreender como é que elas funcionam, né? Quem é quem. Porque o eleitor precisa disso. O eleitor, na hora de decidir, precisa saber quem é quem, o passado do cara, o que é que ele pensa, qual que é o posicionamento dele em relação às coisas. E essa contribuição vocês estão dando. Então o podcast vai ficar no meu coração. Um agradecimento. A Sociedade Celagoas agradece vocês por ter topado, né, fazer um programa tão importante que vocês podem ter certeza que eu estou dizendo aqui é do fundo do meu coração. É muito importante o que vocês estão fazendo. Importante para a democracia, importante para a cidade, importante para a sociedade, para o eleitor, para o cidadão comum, entender quem são seus políticos, né? Quais são as suas tendências, suas origens, né? Isso é muito importante. Sua ideologia, muito bacana. Caio, eu tenho certeza que nós vamos te receber aqui mais vezes. Se me chamar, eu venho, né? Porque conversar que eu vivo, né? Nós vamos te receber aqui mais vezes. A população sabe, Samuel, o homem que gosta de conversar, que é Samuel. Tá no dele. Então, assim, nós vamos te receber aqui mais uma vez. Pessoal, gostaria de agradecer a todos vocês. Alexandre Dias, algum recado final para dar para o pessoal? Nenhum recado, nada a se falar. Você já agradeceu, agradecer novamente e que o pessoal acompanhe aí pelo YouTube, pelo Instagram,
pelo TikTok. Em breve a gente está divulgando aí a íntegra e os cortes desse bate-papo, que foi sensacional. Sensacional. Caio, só te agradecer. Bacana. Um abraço, muito obrigado. Tá bom, Pessoal, esse podcast será enviado em duas partes, então nós vamos colocar parte 1, parte 2, para vocês ficarem bem organizados aí em como assistir. Caio, obrigado de coração, obrigado Valeu, mesmo. obrigado, um abraço, gente. pessoal. Um abraço, tchau, tchau. Valeu.